17. Nós não vamos ler toda a história para ganhar tempo, mas eu tenho certeza que é uma história que você já leu ou já ouviu. 1 Samuel 17. Nós vamos ler no versículo 8. No versículo 8 até o versículo 10. Primeira parte vai ser essa leitura. 1 Samuel 17, de 8 a 10. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Amém? Essa é a primeira parte do texto que nós vamos estar administrando. E, por fim, versículo 48, irmãos, o final dessa história. Vamos ver o que aconteceu lá na frente. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, vamos ali, na leitura ali, vocês podem olhar para cá. E disse mais o filisteu, não, ali é o 10, né? 48, versículo 17, 48. Vamos ler ali. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate ao encontrar-se com o filisteu. 49. Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Pode fechar sua Bíblia e colocar na cadeira, não senta ainda não, por favor. Agora nós vamos aplicar algo relacionado a aprendendo a ouvir a voz de Deus. Tiago 1,19 diz: seja todo homem, quando diz homem, é homem e mulher, pronto para ouvir. Nós vamos, neste momento, aplicar esse versículo. Nós vamos nos preparar para ouvir. Ninguém ensina você a ouvir, muito menos a se preparar para ouvir. Mas eu vou te ensinar, porque o Espírito Santo me ensinou como devemos nos preparar para ouvir a pregação da palavra. Isso está lá em Mateus 7,9, quando diz, Jesus dizendo: se o filho pedir ao pai pão, não vai receber uma pedra. Também está lá em Lucas 11, de 11 em diante: se pedir peixe, não vai receber uma serpente. Se pedir ovo, não vai receber um escorpião. E concluindo, ele diz: se vós, sendo maus comparados a Deus, como pais, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então nós vamos nos preparar para ouvir, pedindo a Deus na nossa mente. Alguns segundos eu vou dar para você fazer isso, para você pedir pão, peixe ou ovo. E se você pedir pão, peixe ou ovo, não recebe nem pedra, nem serpente e nem escorpião. Ele garante isso. Amém? Então o que eu quero dizer? Eu não te conheço, você não me conhece, mas Deus conhece nós todos. Então você vai orar: Senhor,
aquele problema que eu estou passando, aquela situação que eu estou vivenciando, aquilo que está me perturbando, que está tirando minha paz, fala sobre isso durante essa mensagem. Use o teu servo e ele vai fazer isso. E eu também vou pedir para Deus falar através dos meus lábios nas situações que eu preciso resolver, e Ele vai falar comigo através de mim. Você acredita? Isso sempre acontece. No começo me assustava muito, eu chorava, eu ficava nervoso. Hoje eu não choro tanto, né? Não fico tanto nervoso, mas funciona. Então nós vamos nos preparar para ouvir. Você curva a sua fronte, impõe suas mãos para cá, e no seu pensamento você fala com Deus para Ele, durante a mensagem, falar algo que você precisa. Depois eu oro, fechando essa parte. Senhor Deus, nós viemos aqui porque o Senhor marcou esse dia, esse encontro. E o Senhor não faltou, o Senhor veio. E obrigado porque conseguimos estar aqui. Deus, o Senhor, ó Pai, tem algo novo, algo especial. O Senhor tem algo endereçado para o nosso coração com o nosso nome, porque o Senhor nos conhece. E agora, ó Pai, eu quero orar, como orou um dia o teu servo Isaías. Ó Deus, manda um anjo com uma tenaz pegar uma brasa viva lá no altar e trazer até os meus lábios e tocar os meus lábios. Queima os meus lábios, purifica e santifica os meus lábios, que a partir de agora eu não mais fale as palavras do homem, mas que saia dos meus lábios somente as palavras de Deus. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Você pode chegar em casa hoje e falar que hoje você se preparou para ouvir a palavra de Deus. E também vai poder dizer que Deus falou com você. Amém? Só um detalhe. Para isso realmente acontecer, não para Deus falar, mas para você ouvir, você tem que prestar atenção. Quando a gente não presta atenção, não quer dizer que não falaram com a gente. Não é verdade? Então temos que prestar atenção a isso que eu peço para vocês. Irmãos, se você puder acompanhar, eu vou pedir aqui para os meninos ficarem bem atentos. Vamos colocar lá no começo de 1 Samuel 17. Você pode acompanhar aqui, que é bem rápido, eles são bons, eles são rápidos. 1 Samuel 17, você vai ver ali, de um em diante, você vai ver que o inimigo, na representação da pessoa do filisteu chamado Golias, ali houve uma apresentação. Ele se apresentou e nós temos que entender o cenário. Nós temos que entender que o local era próprio para travar uma batalha. O local, ele favorecia duas tropas, dois exércitos. Por quê? Porque nós tínhamos um vale, nós tínhamos um monte e nós tínhamos um outro monte. Nesse monte estava um exército, nesse outro monte o outro exército. Golias vinha aqui embaixo. E olha que interessante, quando ele falava ali, por conta do local ser um vale, era como se ele falasse no microfone. Já foi num lugar desse? São José dos Campos é cheio de vales. É conhecido como o Vale do Paraíba. Tem bastante monte. O que mais a gente faz lá é orar no monte. É muito gostoso fazer vigília no monte. Tem um local lá, irmãos, que você vai andando e vai encontrando com os irmãos orando. Irmãos do céu. É tudo gente doida. Aquele monte de gente no meio do mato. E você só vai escutando, Senhor, aí alguém faz uma Pai do Senhor, Pai do Senhor. E você vai só procurando um cantinho mais lá para dentro para poder orar. Todo santo dia, todos os dias da semana. E campanhas, e é só de gente doida mesmo, essas coisas, né? Sair de noite, no meio do mato, para orar. Não é? Muito bem. Essa técnica de comunicação também era usada
por Jesus. E você não sabia. Sabe quando Jesus ele ia pregar, e você já ouviu falar sobre o sermão da montanha? Ele foi numa montanha para pregar, já era famoso, todo mundo sabia quem ele era, e ele era conhecido como aquele que pregava diferente. Diferente de quem? De quem vinha pregando antes dele. Jesus pregava de uma forma que se entendia através da sua forma de pregação, através das suas palavras, que ele sabia do que ele estava falando. O testemunho das pessoas era que ao ouvir Jesus, eles sentiam que aquele tinha autoridade. E quando você está diante de alguém que você precisa dessa pessoa, e aí essa pessoa começa a conversar com você, e você percebe que ela tem autoridade, você se anima. Quando você precisa de um advogado, ele começa a responder suas perguntas usando inúmeras leis, e ele vai falando o artigo, ele vai falando o parágrafo, ele vai falando o inciso e tudo decora. E aí você começa a criar uma certa confiança de que esse profissional sabe o que está fazendo, e você acaba se convencendo que ele sim deve ser contratado para lutar pela sua causa. Isso acontecia com Jesus. Então, se Jesus fosse à noite orar lá no monte, e ficava orando e orando e orando, e ao amanhecer ele ia na sinagoga de madrugada, adivinha? A sinagoga estava lotada de madrugada. E você pensa que essas pessoas estavam indo lá porque queriam ser curadas? Você pensa que essas pessoas estavam indo lá porque queriam que Jesus revelasse a vida delas inteirinha de trás para frente? Não. A Bíblia diz que essas pessoas amanheciam na sinagoga, elas iam de madrugada, saíam das suas casas, independente se estava frio, se estava chuvoso, elas acordavam cedo, elas iam para a sinagoga porque queriam ouvir a palavra de Jesus. Porque a palavra de Deus tem o poder de fazer com que o seu dia comece diferente. Eles precisavam, antes de ir trabalhar, ouvir a palavra de Deus para ter um ânimo diferente, para conseguir entender que valia a pena, ainda valia a pena confiar em Deus. E sabiam que independente de todo aquele sofrimento, independente da sua condição financeira, independente das suas dificuldades, eles sabiam que se eles lá fossem, eles ouviriam uma palavra que ia dar um ânimo violento, e eles iriam trabalhar felizes, debaixo de sol quente, seja o que for, cantando hinos ao Senhor, alegres e felizes, porque eles foram ouvir a palavra de Deus. Essa palavra é uma palavra que entra no coração, e ela faz algo que nenhuma outra palavra é capaz de fazer. Você sente a presença de Deus quando a palavra de Deus é ministrada, porque é exatamente isso. É Deus falando com você, meu irmão. Ele te conhece, ele sabe por que você está aqui, ele sabe por que você veio, e você veio aqui porque você sabia que só mesmo Deus para poder resolver. É isso que acontecia. E Jesus, ele ia, aproveitava a acústica dos montes para pregar, e era sem microfone, e todo mundo ouvia direitinho. Bom, quando não era nos montes, ele usava outra técnica, porque não tinha microfone, mas havia uma possibilidade de conseguir falar sem judiar da garganta, e a sua voz ecoava como se fosse um microfone. Sabe onde era? Jesus, ele ia, olha que coisa incrível, Jesus ia para a beira da praia, e a Bíblia diz que em vários momentos, presta atenção, em vários momentos Jesus ali caminhando na beira da praia, chegava-se ao ponto de ele ficar sendo oprimido e apertado pela multidão. E a Bíblia, quando fala nesses momentos, a Bíblia diz que uma grande multidão o apertava ao ponto, eu estou falando da praia, multidão, e falava grande multidão. Multidão já é grande, irmãos, só para você entender quanta gente estava com sede de ouvir a palavra de Deus.
E aí o que ele fazia? Ele pedia que sempre houvesse um barquinho. Marcos 3, 9 e 10. Sempre tinha que ter um barquinho. Porque ele pegava e aproveitava o espelho d'água. E olha o que aconteceu. Todo mundo lá naquela praia, e aquilo era tomado de gente. Era muita gente. E ele pegava, entrava no barquinho, se afastava da praia, e quando ele falava, o som das suas palavras batia no espelho d'água e todo mundo ouvia direitinho. E você sabe do que eu estou falando? Você já foi pescar num lago onde tem alguém do outro lado e você está do lado de cá, porque você fala bem baixinho e o som viaja até o outro lado da margem. Eu fui pescar aqui em Promissão quando era garoto e eu escutei meus colegas do outro lado achando que eu não estava ouvindo, mas o espelho d'água mandava as palavras e eu escutei: o Miguel é forgado, vem pescar com nós, não traz no telefone velho. Forgado viajou pelo espelho d'água e eu escutei tudo. Até hoje eles não sabem, percebe? Jesus usava essa técnica para poder falar. Oh Deus, maravilhoso. Ele fazia de tudo para que as pessoas o ouvissem, porque ele sabia que a sua palavra tem poder. Se você hoje é um crente em Jesus Cristo, é porque um dia você ouviu essa palavra e você acreditou nessas palavras e elas não te decepcionaram e a sua vida foi transformada porque você creu na palavra de Deus. E você deixou de fazer muita coisa errada. E a única coisa que você quer é continuar ouvindo a palavra de Deus. E o máximo de pessoa que você ama, você quer trazer para ouvir essa palavra. Olha que Deus maravilhoso. Mas as palavras têm poder e não são só as palavras de Deus. Quando nós falamos o tema 5 armas, as 5 armas estão embutidas nas palavras de Golias. E quando eu digo que são armas do inimigo, eu te digo porque Satanás, ele usou essas armas na boca de Golias. E eu vou te provar aqui que realmente essas armas são muito poderosas para fazer o mal. Então vamos lá. Golias, ele desceu nesse vale, na 1 Samuel 17, ele desceu nesse vale. E Golias não era qualquer pessoa não, irmãos. No versículo 3 de 1 Samuel 17 diz que no versículo 4, o filisteu Golias, homem guerreiro, ele tinha 6 côvados e um pau. Você pega 6 vezes 50 centímetros, dá quanto? 3 metros. E você pega, dá mais, né? 6 vezes 5, não era assim, 45. 2 metros e 92,5. Por quê? Porque era 6 vezes 45 mais um palmo. E um palmo era um palmo de uma mão de um atleta, que daqui até a ponta dá 22 centímetros e meio. Era essa a medida de um palmo. Somando tudo, 6 côvados e um palmo, nós temos nas nossas construções o pé direito de uma casa 3 metros. Esse homem tinha a altura de 2 metros e 92,5. Quase a altura do pé direito de uma casa. Mas se não bastasse a altura, ele também vinha munido de uma couraça, ele vinha com uma armadura, ou seja, vocês prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Todos os ataques do diabo vão ser sempre desiguais, vão ser sempre desproporcionais. Irmãos, quando chegaram lá para prender Jesus, foi um exército para prender um homem. E sabe o que aconteceu? Jesus, como se não soubesse, perguntou: a quem buscais? Aí fica um olhando para a cara
Vamos ter que falar porque nós estamos aqui, né? Nós queremos. Não era para Jesus falar isso. Estava combinado com Judas que Judas ia dar um beijo e eles iam ficar sabendo quem era. Não era para Jesus deixar o exército sem graça. O exército achou que ia chegar lá e dar um susto em Jesus. Mas ninguém pega Deus, ninguém pega Jesus desprevenido. Ninguém assusta Deus. Jesus falou: e aí, o que vocês querem? Vocês vieram atrás de quem? Fala para mim. O exército disse: a Jesus, o Nazareno. A resposta foi bem simples, sem erguer a voz, sem ficar nervoso. Ele disse: sou eu. Lá em João 18 você vai ver isso. Quando ele disse sou eu, o exército caiu. Você sabe por quê? Existe uma palavra sobre quando Jesus vier com o seu exército de milhões nas nuvens. Ele vai lá em cima do Monte das Oliveiras e vai estar à frente deles Satanás, o anticristo e o exército do anticristo. E a Bíblia diz que com o hálito da sua boca, e eu não estou falando de mau cheiro, não é isso. Eu não falei mau hálito, eu falei hálito. Com o sopro da boca dele, ele destrói o anticristo e todo o exército. Bom, só para você ter uma ideia do poder desse nosso Deus, ali ele deu uma amostra. Eu queria que você fosse transportado para aquele dia e você entendesse o que aconteceu. Qual foi o vento que derrubou aquele exército? Pega 2 dedinhos e põe junto assim, por favor. Vamos fazer essa dinâmica. Assim, tudo bem? 2 dedinhos. Tem gente com desânimo aí, por quê? Amém? Está todo mundo aí? Cadê os dedinhos? Amém. Você vai colocar na frente da sua boca mais ou menos 3 centímetros só e vai falar assim, bem baixinho: sou eu. Sou eu. Sai um ventinho no seu dedo, põe bem na frente. Sou eu. É esse ventinho que derrubou essa pessoa. Eita, Deus é forte. Vale a pena confiar nesse Jesus ou não? Se ele quisesse, ninguém crucificava ele. Ele se entregou no nosso lugar. Foi isso. João 12, 27, ele diz: eis que chegada a minha hora, e o que direi, pois, Pai? Afasta-me dessa hora? Não. Precisamente para esta hora eu vim para salvar. Eu vim para trocar de lugar. Eu vim por você. Foi por isso que eu vim. Eu tive que vir, não tinha outro jeito. Lá no Getsemane ele falou: Senhor, se tiver outro jeito, se tiver como o homem se salvar por não matar, por não roubar, por não prejudicar ninguém, que seja. Mas se não tiver outro jeito, Senhor, seja feita a tua vontade. E vocês sabem o final da história. Não tem outro jeito. Só através de Deus. Irmãos, esse homem Golias, esse homem todo paramentado, com uma série de defesas, que era possível um outro atingir. Esse homem, ele usou uma arma poderosa, irmãos. A primeira arma dele foi a imagem. Era muito forte, muito alto, muito poderoso, e o diabo, ele é especialista em te assustar. 1 Pedro 5,8 diz: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Sabe por que diz que ele está em derredor? Porque nós cantamos aqui há pouco que o anjo do Senhor, que é Jesus, está ao redor. E o diabo só está ao derredor porque o redor está ocupado. Ele não consegue ficar ao redor porque é Jesus que está ao redor. Então ele fica ao redor. E aí o que ele faz? Ele começa a rugir, a rugir, a rugir como leão. E o leão, o rugido do leão, assusta. E você pode até ficar com medo e sair correndo e sair do redor. Você sai do redor, sobra
o diabo esperando você. Não acontece com você, gente, porque o leão está lá fora esperando você. Com fome. Pedro diz, buscando a quem possa tragar. Ele está morrendo de fome. Ele está rugindo. Muito bem. A primeira coisa que nós vemos aqui é a imagem. Uma imagem negativa. Uma imagem ruim. Muito bem. E aí ele começa a dar aos homens algumas opções. Ele diz assim, para que nós vamos guerrear entre nós? Para quê? Por que nós vamos ficar aqui lutando o exército inteiro? Muita gente vai morrer. Será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Quantas vezes o diabo ele vai te oferecer atalho? Quantas vezes o diabo vai falar para você, não vale a pena pagar o preço? É uma arma dele. Atalho. Você quer uma atalho? Eu vou lá na igreja, recebo as bênçãos, mas eu não tenho compromisso com esse Deus que me dá as bênçãos. Isso é atalho. Atalho do diabo, não é de Deus. Muito bem, ele ofereceu esse atalho. Um de vocês contra mim. Se eu perder, vocês vão ser os nossos senhores, nós vamos ser escravos de vocês. Mas se eu ganhar, vocês vão ser nossos escravos. Essa é a primeira arma, irmãos, que o diabo estava na pessoa de Golias, estava tentando aplicar. E sabe qual que era o ponto central? Quando ele diz para quê, e você tem que entender que tudo na vida tem que ter um motivo. Você já ouviu falar de motivação? A palavra motivação significa motivo para ação. Sabe quando seu filho está fazendo arte? Aí você olha para ele fazendo arte e você pergunta para ele, o que você está fazendo? Você sabe o que está fazendo? Arte. Mas você não acredita que ele está fazendo isso, né? Aí você fala, não, o que você está fazendo? Tudo que nós fazemos, nós temos que ter um motivo. Motivação. Por isso que o Golias falou assim, para quê? Ele conseguiu colocar na mente das pessoas que eles eram servos de um homem chamado Saul. Eles não eram tidos ali, pelas palavras de Golias, como servos de Deus. Quando você se vê como servo de um homem, quando você olha para o homem, você vê defeito, você vê fraqueza, você vê o quê? Você vê fracasso, você vê decepção. Eu acreditava e eu me decepcionei. Então ele tirou a visão. O que aconteceu com Pedro quando ele disse, se é o Senhor, manda caminhar sobre as águas e eu irei? Ele disse, sou eu, velho. Ele achou o quê? Que ia pegar no colo? Sou eu, agora você vai ter que descer do mar. E aí? Sou eu. E eu estou dizendo para você vir, mas eu não falei a tempestade. Você vai ter que vir com a onda para cima e para baixo. Você vai ter que andar sobre as ondas. Eu não vou parar a tempestade para você. Todos nós, quando pensamos em Pedro andando, achamos que está tudo calminho, né? A tempestade só parou quando os dois entraram no mar. Aí desligou a tempestade. Mas ele caminhou durante a tempestade. O que você precisa aprender, irmão? Você não precisa pedir para Deus acabar com a dificuldade. Você precisa pedir para Deus que você tenha força para poder suportar a dificuldade. Porque é isso que ele vai fazer. Ele não vai te dar atalho, não. Ai, Jesus, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar uma oferta para a igreja. Me ajuda. Não existe essa conversa, não. Pode parar. Eu sei que é pecado, mas se eu oferecer o dízimo, eu não perdoa. Pode ter certeza que vão perdoar assim. Ô pastor, o que foi isso? Preciso de oração. O que foi? Peguei. O que você fez? Pastor, joguei na Mega Sena. E aí você ganhou? Depois eu te dou conselho. Ser humano, irmão, ser humano é complicado.
conversa. Muito bem. E aí? É isso mesmo? Irmãos, Provérbios 19, 21. Como é que eu me defendo dessa arma do atalho? Como é que eu me defendo daquilo que ele falou? Você é servo de um homem, não de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele usou a mesma arma contra Jesus lá nas tentações. Antes de Jesus começar o seu ministério, você vai ver isso em Lucas 4, você vai ver isso em Mateus 4. Você vai ver que o diabo usou a primeira arma que ele usou, foi a mesma que ele usou aqui. Um conflito de identidade. Ele tirou das pessoas a imagem que elas eram filhas ou servas do Altíssimo. E para Jesus ele falou, se você é filho de Deus. Irmãos, quantas vezes o diabo fala assim para você? Você? Se você fosse filho de Deus, você não estava sendo filho. Ele faz você ter uma crise de identidade. Ele faz você acreditar de que Deus não é o teu Deus. Irmão, se você for ficar com esse negócio de que quando está tudo bem, você é de Deus, e quando está tudo ruim, Deus foi embora, você não vai servir Jesus nunca. Não existe crente de amor. Hoje eu sou de Deus. Agora eu sou do diabo. Ah não, mas Deus me pegou de volta. Eu fraquejei, agora eu sou do diabo. Eu sou de Deus ou não sou de Deus? Não existe isso, irmão. Ou você é, ou você é. Lucas 16:10, deixa eu ficar. Quem é fiel no mínimo, é fiel no muito. Quem é. Não é quem é, será. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você precisa saber quem você é, irmão. Quem você é? Então você precisa dizer isso no diabo, porque foi o que Jesus fez. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ô diabo, está escrito, nem só de pão. Irmãos, você não pode achar que Deus é um Deus que vai te abençoar só fisicamente. Você não pode achar que Deus está preocupado de você nunca ficar doente. Você não pode achar que isso é tudo que Deus tem para você. Você não pode achar isso. Porque você não é só corpo, você também tem uma alma, você também tem um espírito. Ele quer tudo em você, ele quer transformar a sua vida emocional, sua vida física, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida financeira. Ele quer você inteiro, corpo, alma e espírito. É isso que ele quer fazer. Amém? Muito bem. Aí o que acontece, irmãos? Golias, diante daquela situação, ele paralisou um exército inteiro com palavras. Você começa a conversar com seus amigos no trabalho e de repente, pela conversa com seus amigos, você fica com medo de perder emprego. Você está dando ouvido para quem? Para a palavra de Deus ou para a palavra dos seus amigos? Quem que você está ouvindo mais? A Bíblia ou o Jornal Nacional? Quem você acredita mais? Jesus ou o governo? Diz para mim. O que está cheio no seu coração? Das promessas de Deus ou das manchetes do jornal? Me diz. Se houver tristeza no seu coração, eu já sei a resposta. Das promessas, das manchetes do jornal. Mas se houver alegria no seu coração, eu também sei a resposta. Está cheio das promessas e das palavras de Deus. É ou não é verdade? Muito bem. Vamos continuar aqui. Olha só, irmãos. Toda vez que nós nos depararmos com uma dificuldade, a primeira coisa que nós precisamos entender é a desproporcionalidade. Vou dar um exemplo. Nunca vai ser justo, tá? Os ataques do inimigo nunca vão ser justos. Vou dar um exemplo. Prenderam Pedro. Colocaram Pedro sendo guardado dentro de uma cela. Dentro da cela foi ele amarrado com grilhões num tronco dentro da cela. Ele está lá no meio da cela, amarrado com grilhões no tronco. Ok?
Pedro fazia o que da vida? O que ele fazia? Ele era pescador, ele era pregador da palavra, era isso que ele fazia da vida. Então, eles pegaram essa pessoa, essa ameaça. Então, dentro lá da cela, colocaram no tronco, colocaram grilhões e prenderam Pedro, ok? Em volta dele tem a cela, trancada. Do lado de fora da cela, tem 2 guardas. Lá fora da cadeia, tem mais 2 guardas. E por causa dele ser Pedro, a ordem foi que ele fosse guardado por 4 quaternos de guardas. 4 vezes 4. Irmãos, um guarda fazia o serviço. Só que o diabo sabe com quem está mexendo. Se é muito inimigo é porque você é o escolhido do Senhor. Quanto mais inimigo, mais feliz você tem que ficar. E agora? Davi enfrentou um gigante. Mas antes, matou um urso e matou um leão. O gigante era o próximo da fila. Só isso. Só isso. Você precisa entender o Deus que você serve. Sempre vai ser desigual. Vai vir muito armamento pesado contra você. Por quê? Porque estão lutando contra o servo do Altíssimo. Aquela arma que ele apresentou, luta comigo, que é uma arma poderosa, o atalho, nós temos que entender que ela está recheada com uma palavra que parece verdade, mas não é. E o nome dessa palavra é sofisma. Antigamente, antes dos filósofos, haviam os sofistas. Sofistas eram homens que eles tinham um ensinamento que parecia bom, mas levava ao erro. Eles tinham uma frase que, se você começasse a pensar nessa frase, você ia ser ateu. Olha só que coisa medonha. Porque a frase, ela acabava dando uma ideia de verdade, mas induzia ao erro. Olha a frase. O Todo-Poderoso foi desafiado. Foi desafiado a criar uma pedra muito pesada. Tão pesada que nem o Todo-Poderoso conseguiria carregá-la. Detalhe. Se esse Todo-Poderoso não criasse essa pedra, ele não era Todo-Poderoso. Então ele tinha que criar para provar que era Todo-Poderoso. Concorda comigo? E aí? Mas ele está criando que tipo de pedra? Ele criaria uma pedra que nem o Todo-Poderoso poderia levantar. Então, se ele criasse, ele também não seria Todo-Poderoso. A nossa vida está cheia de ataques com sofismas. Jesus saiu de todos os sofismas que puderam ser apresentados. Todos. Quando a mulher está vindo lá e eles falam, olha, ela pecou e a lei de Moisés diz para apedrejar. Se ele falasse, apedreja, eles iam dizer aquela história de ama seu próximo como a ti mesmo. E aquela história de perdoar 70 vezes 7. Não tinha jeito de responder. Quando vieram para Jesus e falaram assim, olha, veio aí os cobradores de impostos. O pessoal lá dos israelitas, dos judeus, eles tinham que pagar imposto para os romanos. Ele era tido como o salvador daquele povo. Então eles entraram com um sofisma. O que o senhor acha? Está aí, ó, estão cobrando imposto. É certo pagar imposto para César? Se ele fala que não, prendem ele. Ele está sendo o quê? Contrário ao governo. Se ele fala que sim, quem serve ele fala, então, que salvador é o Senhor? Vamos ficar o resto da vida escravizado? Que salvador é esse? Olha que sofisma. Olha como é que ele conseguiu sair dessa. Olha como é que ele conseguiu sair da outra. Primeiro, vamos falar da outra. Ele disse assim, no caso da mulher, que foi pega em flagrante adultério. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por que a primeira? Porque havia uma regra que só depois que quem foi testemunha do flagrante
Só depois que essa pessoa tirasse a primeira pedra, os outros poderiam tirar as outras. Correto? Quando ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira, enquanto ele não disse isso, todo mundo olhava com um olhar de desprezo e de ódio para aquela mulher. Olhar julgador. Quando ele disse isso, o olho foi todo para aquele um que pegou ela em flagrante e armou tudo. E ele era conhecido. A maioria sabia que, inclusive, ele estava tentando catar Jesus numa situação que não era legítima. Era ele que tinha que pagar a primeira pedra. Mas se ele fizesse isso, ele estava dizendo que ele não tinha pecado. E tinha uns 15 ali que sabiam que ele era sem vergonha. Então, o que Jesus conseguiu? Travar. Jesus travou. Ninguém conseguia apedrejar a mulher. Isso resolve o problema? Não. A situação ainda existe. Mas olha como é que ele fez. Ele começa a escrever no chão. E ele começa a escrever no chão. E nem podia ser acusado de estar escrevendo se fosse um sábado. Porque escrever no chão no sábado podia. Então ele está escrevendo no chão e o pessoal está vendo o que ele está escrevendo. E por causa do que ele escreveu, um por um, começando pelos mais estudados, pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes, por aqueles que mais liam a lei, porque entendiam o que estava acontecendo ali. Começando por esses que mais estavam ansiosos para poder apedrejar a mulher e para poder também apedrejá-la, porque a ideia era matá-lo, caso ele respondesse qualquer coisa que eles queriam. Quando eles viram o que Jesus escreveu, começou a ir embora os maiores e os mais velhos e depois os mais jovens. Porque não tinha mais motivo para ficar ali. Só que ninguém falou por que foi embora. Naquela hora estava sendo cumprida mais uma profecia. Jeremias 17:13 diz: escreverei o nome no chão daqueles que me traíram. Quando os homens que entendiam de profecia começaram a ver aquilo, entendeu que ali estava o Messias, mais uma profecia se cumpria. Eles não poderiam falar isso porque ia dar moral para Jesus. Então, foi embora. Não ficou mais ninguém. E Jesus resolveu o problema. Ele não abandonou o problema. Havia um problema, aquela mulher realmente pecou. E ele pergunta para ela, cadê? Ele não olhou, ele ficou escrevendo. Cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ela disse, não, Senhor. Aí ele disse, ele. Por quê? Ele não disse, quem não tiver pecado, atire. Ele podia tirar. Ele não tem pecado. Ele disse, ele também não te condenou. Mas, vá e não peques mais, porque eu não sou a favor disso. Você perdoa isso aí, não. Perdoei, mas você tem que decidir o que você quer para você. Quer continuar nisso aí? Eu não vou ficar perdoando sem arrependimento. Porque não tem arrependimento, então não tem motivo para perdoar. Então, olha só, você quase morreu. A próxima eu posso não estar aqui para te salvar. E aí? Esse que é a sua vida. E lá, com a moeda, como é que ele resolveu? Olha que lindo. O problema é dinheiro. Então vamos lá, Pedro, vem cá. Você ainda lembra como é que pesca, Pedro? Faz tempo que você não pesca. Você vai lá, você vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele, vai ter a moeda suficiente para pagar o seu imposto e o meu. Ele usou um milagre para cumprir a regra que estava sendo imposta. Então agora, o mais importante não era ele pagar o imposto obediente. Agora, aconteceu algo incrível. Quais as chances de o primeiro peixe ter duas moedas e justamente na quantia exata que pagava a dívida dele como judeu e a de Pedro? Quais as chances? E aí, ele esperou. E o Pedrão veio correndo do jeitinho que o senhor falou, tá aqui. Vocês acham que Pedro foi sozinho? Um monte de curioso falou, eu quero ver esse negócio, eu duvido. Quantas vezes você vai na presença de Deus porque você só quer ver? Mas não quer nada com esse Deus. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Tem revelação? Eu quero ver. Tem milagre? Eu sou louco para ver um paralítico morando. Eu vou. É só para isso que eu vou. E aí, quando ele volta, ele pergunta para o cobrador de impostos: pega essa moeda aí que estava na boca do bolso.
Que imagem que tem na moeda? Imagem. Nós somos a imagem de Deus. Que imagem que tem nessa moeda? Vocês acham que vocês estão me amedrontando? Que imagem que tem? Quem de César? Ó a resposta, irmão. Então é dele. Ele não falou se está certo ou está errado. É dele também. Dai a César o que é de César. E ele disse, dai a Deus. E a parte do milagre? Onde veio a moeda? É Deus. O que eu tenho que fazer por aquele milagre ter acontecido do jeitinho que ele falou? Eu tenho que dar glória a Deus porque Deus fez um milagre. Então dai a Deus o quê? O que é de Deus? A glória. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Simples assim. Não tem por que ficar com medo. As armas que o diabo nos apresenta, irmãos, são muitas. Nós vamos ver aqui apenas estas. Nós já vimos as duas primeiras, conflito de identidade. A segunda, saída por atalho. A terceira, colocar dúvida. Ele diz assim, se esse que vier lutar comigo puder, se puder. Toda vez que você tem dúvida, você trava o agir de Deus. Ele só pode ser agradado com certeza. E quando eu falo certeza, eu estou falando de fé. Porque fé é a certeza. E sem fé, você está perdendo seu tempo aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Muito bem. Então, qual que é a saída para essa situação? Qual que é a saída para a dúvida, irmão? Encha o seu coração de fé. E como a Bíblia ensina para ter fé, se você orar para ter fé, não. Porque a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir e ouvir. Por que dois ouvir? Porque o primeiro ouvir é escutar. O segundo é atender. Se você for um dicionário, ouvir também significa atender. Então eu escuto a ordem e eu obedeço. Ouvir e ouvir é isso. Ouvir a palavra e cumprir a palavra. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você adquire fé. Você escuta e coloca em prática. É dessa forma que você acaba com essa arma. Com essa terceira arma. A quarta arma, ele trouxe para a memória de todos uma sensação. Ele trouxe uma memória emocional. Um homem tão forte, com as espadas e lanças, ele trouxe para as pessoas o que acontece se a gente for enfrentar um gigante desse armado. Ele trouxe para as pessoas um medo, e esse medo estava aqui dentro, uma memória emocional. Nós estamos falando de quê? De dor. Olha só como é que é forte. Eu vou falar algumas palavras e isso vai trazer alguma sensação desagradável para você. Memória emocional. Imagina um escorregador. Sabe esse escorregador de piscina? Imagina uma piscina e um escorregador. Só que é o seguinte. Você está lá na ponta do escorregador, e um escorregador bem grande, bem alto. Você vai cair lá dentro da piscina. Mas tem um detalhe. Na piscina, não é água. O escorregador não está lisinho. No escorregador, tem várias agiletes assim, ó, tudo fixa. E você vai escorregar. E dentro da piscina tem água. Se você imaginar escorregando numa piscina cheia de gilete, caindo numa piscina cheia de água, dá um negócio esquisito, porque isso é memória emocional. Foi o que ele trouxe naqueles homens, uma memória emocional. E aí vocês vão encarar, eu só preciso de um. Só pode um. Quem vai ser? Ele fez isso 40 dias e um exército inteiro paralisou. Irmãos, a tropa de elite de Saul era 3.000 homens selecionados a dedo. Tudo gigante, tudo grandão, tudo experimentado. Nenhum deles, nem Saul, ninguém teve coragem. Agora vamos falar o que aconteceu? Muito bem. Olha só que coisa louca aconteceu.
Estou terminando. Nós encontramos um garoto que a vacina contra a memória emocional é ter uma mente de vencedor. Davi, como ele tinha uma mente de vencedor, ele não era de ficar reclamando. Então, olha só. Tinha 8 pessoas na família, o pai e 8 filhos. Só ele ficava cuidando das ovelhas. Sabe por que isso não é bom? Porque a ovelha não aceita qualquer um. Então, ele está perdido. Ele vai ter que cuidar dessas ovelhas por muito tempo. A ovelha não aceita qualquer pastor. E agora? A ovelha aceita só o pastor que tem o cheiro dela. E agora? A ovelha só obedece a voz do pastor que ela conhece. E agora? E agora? Ovelha, você pode gritar, chamar, espernear, a ovelha fica comendo. Se ela ouvir a voz do pastor dela, ela levanta a cabecinha e fica procurando. Cadê meu pastor? Cadê meu pastor? Eu vou atrás dele. Isso é ovelha. Aí esse menino que já ficava lá cuidando das ovelhas, ele também recebeu outro serviço. Ele recebeu um serviço que ele deveria ser tocador para o rei, porque o rei tinha umas crises lá, os demônios catavam ele, e ele tocava a harpa, e o demônio ia embora. Então ele era músico, tocador de harpa, era contratado pelo palácio do rei para expulsar os demônios do rei tocando harpa. Mas ainda tinha que cuidar das ovelhas. Já tinha 2 empregos. Olha a situação. Esse menino, ele é chamado pelo pai e fala: agora você vai lá atrás de seus irmãos, porque eu não tenho notícia. Naquela época não tinha internet, não tinha rádio. Meu pai estava doido para saber se os meninos morreram, se não morreu, tinha 3 anos. Se tinha 3 lá e Davi estava aqui, no meio de 8, não tinha mais ninguém para mandar. Mas por que manda logo Davi? Por que manda logo você? Tem que ser você, porque você inspira confiança. Você é trabalhador. Você não reclama quando pede as coisas para você. Irmãos, às vezes você está enjoado de fazer o bem. Sabe quando você não aguenta mais de fazer o que é certo? Você está enjoado de ajudar as pessoas, porque é muita gente. Você não aguenta mais. Eu tenho uma notícia para te dar. Sabe na época do calor, quando você tem a lâmpada lá na sua casa e fica aquele barulhinho dos besouros batendo a testa na lâmpada? Como é que você faz para acabar com esse problema? Como? Você desliga a lâmpada. Eles só vão deixar a lâmpada em paz porque não tem mais luz. Se estão te incomodando, que estão vendo luz. Está reclamando aqui. Você quer ficar no escuro? Tudo bem, ninguém vai pedir oração para você. Ninguém vai pedir nada para você. Não vê luz. E agora? Esse menino, ele escuta o cara falando aquela loucura, ele fala: eu vou. Gente, o medo estava tomando conta de todo mundo até dormir, ao ponto de chegarem e ter a ideia: vamos levar esse moleque lá. Ele era tão novo, mas tão novo, que não foi convocado. Só para vocês terem uma ideia, ele era o menor dos 8. Então nós temos 3 que tinham idade. Para chegar nele, tinha que passar por mais 3. Então você vai imaginar a idade dele também vai diminuir. Esses 3 tinham idade. Aí tem mais 3 do lado aqui que não tinha idade. Ele era o 4º mais novo. E o que Deus faz? Deus coloca ele lá. O pai chama e fala assim: vai lá. Só que você vai fazer um negócio. Para conseguir chegar lá, não vão deixar um garoto entrar. Mas vem cá. Está vendo esses queijos de carne? Esses queijos de carne tinha 10. Olha só. Fresquinho. Procura um capitão e fala para ele se ele deixa você passar, você dá esses 10 queijos para ele. Ele vai deixar. Corrupção certeira. Nunca deixou de ter corrupção. O negócio é forte. É um negócio satânico, né? Não tem jeito. Aí ele falou lá pro capitão, lá, deixa, pode ir. Enquanto eu como esses queijinhos aqui de carne, fresquinho, café, não sei se é café, né? Um vinho, esse café. Aí o menino conseguiu chegar lá. Não era para estar. Você, escolhido de Deus, ungido de Deus, Deus vai te colocar em um lugar que não era para você estar. Você vai comandar a equipe sem ter curso de faculdade. Você vai ser pastor sem ter diploma de pastor, porque é Deus. Aleluia. É Deus na sua vida, você não entendeu ainda? Não era para estar lá.
Deus vai falar, eu quero você não, você vai falar. Porque eu preciso de você, porque você é um vencedor. E lá só tem frouxo. Você tem que estar. Porque você vai derrotar esse gigante. E o negócio lá tão sério. Presta atenção no que eu vou falar. Chegou para o rei a notícia que tinha um garoto. Só de vir uma notícia dessa para o rei, eu diria, mas vocês beberam? Um garoto? Vocês estão loucos? Mas eles estavam com tanto medo que falou, chama esse menino, chama ele. Deixa eu ver esse menino. Será que ele sabe canapé? O que ele sabe? Vamos ver isso, né? Aí vem o garoto. Você vai? Eu vou. E ele ainda falou assim, ninguém precisa ficar com medo mais. Estou aqui. Cheguei. Toma. Você vai? Você não pode. Posso. Eu já matei leão, já matei urso. Claro que eu posso. Então vem cá. Olha a situação. Põe a minha armadura, pega a minha espada e vai assim. Porque você vai ter que se defender. Aí Davi não consegue andar. Não dá, não. Tirou a roupa toda, a armadura. Falou assim pro rei. Eu não consigo andar com essa roupa. Ô gente, o menino acabou de falar que vai matar o gigante e agora ele fala que não consegue nem com o peso da roupa e todo mundo fala, não pode ir, então. O pessoal é louco. Olha como é que estava a cabeça desse povo. O menino falou, eu não consigo nem andar com a roupa, mas eu vou matar. Então, vai. Ou o pessoal está com muito medo, ou a palavra dele, como eu disse no começo, era diferente. A palavra de um vencedor é diferente. Está todo mundo falando que vai dar errado. Você vai falar assim: que vai dar errado o quê? Vai dar certo. O que é isso? É isso que você precisa colocar na sua vida. Pessoas que te jogam para cima. Pessoas que falam: não, isso é bobagem, vai dar certo. Isso aí, você vai ver. A vontade disso aqui. É esse tipo de gente que você tem que pedir a Deus na sua vida. Amém? Muito bem. A última arma era a pressão psicológica. Olha o que o Golias falou. Se ele perder que fala é morrer, tá? Só precisa. Todo o resto que ficou vai ser escravo. Uma pressão psicológica. Meu Deus, eu não posso. Eu não vou lá não, porque já pensou. Além de eu morrer, meu pai, minha mãe, todo mundo vai ser escravo deles. É pesado demais para mim. Então houve uma pressão psicológica. Qual foi a defesa do homem de Deus? Contra qualquer pressão psicológica, abre a tua boca. Abre a tua boca. Davi falou assim: eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo eu vou vencer você. E digo mais, vou cortar a sua cabeça. E digo mais, cortar a cabeça, ele não tinha espada. Mas olha o que ele está me enxergando. Eu vou pegar a espada dele e vou cortar a cabeça dele. Eu não sei se eu vou pegar a espada dele, mas vou dar um jeito. Eu vou. É essa a declaração que você precisa fazer. Nós aprendemos sobre bênção, não aprendemos? Davi abençoado. Amém? Muito bem. 5 armas, 5 defesas. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, o Senhor, ó Pai, não nos abandona. O Senhor, ó Deus, nos dá condições, nos dá ferramentas, nos dá armas para a gente guerrear, para a gente lutar, para a gente estar de pé. Ninguém consegue deter aquele que é teu filho, aquela que é tua filha. E neste lugar, neste ministério, há homens e mulheres que são seus filhos e suas filhas, cheios de coragem, cheios de unção, sabedores de que há um Deus que vai apoiar, que vai indicar, que vai comissionar, que vai ordenar. É o Senhor que vai dar a ordem. O Senhor é o nosso general. Nós somos do seu exército. Aquilo que o Senhor mandar, nós vamos cumprir. Porque o Senhor nos dá essa força. Não importa o tamanho do inimigo, não importa a condição qualquer que venha contra nós, não importa a dificuldade. Nós confiamos em Ti. Sabemos que só o Senhor pode e mais ninguém. Nós agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor.
Amém. Liga as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós e com todos vós. E todos digam amém. Graça e paz. Está terminado. Amanhã, continuação. Amanhã haverá culto. Convide o teu vizinho da esquerda, da direita, e venha aprender mais um pouco da palavra de Deus. Graças a Deus, irmãos. Salve de palmas ao Senhor.